graça e paz. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto de cosmovisão profética, mas antes de eu entrar no assunto de restauração, quero pedir para você, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, para você continuar recebendo, assim que for disponibilizado no YouTube, continuar recebendo as aulas, sendo avisado, ok? Então dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então vamos falar agora, vamos adentrar o assunto restauração. E o objetivo desse estudo em particular é trazer uma visão panorâmica do processo de restauração no período bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então a gente vai adentrar agora essa restauração, esse processo que deu início lá em Gênesis capítulo 3 e tem como objetivo restaurar não só o homem, mas toda a ordem criada. Ok? Então vamos falar sobre restauração. Você pode abrir comigo Atos capítulo 3 no verso 21, que é o texto base, onde a gente vai estar falando sobre esse assunto hoje. Atos capítulo 3 no verso 1. Aqui é a pregação de Pedro, quando Pedro e os outros discípulos são cheios do Espírito Santo. Então nesse momento de ousadia, onde que Pedro ele é cheio da presença do Senhor, ele se levanta e começa a pregar para o povo que estava em Jerusalém naquele momento ali. E lá em capítulo 3, 21 fala o seguinte: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, nesse momento aqui, Pedro, ao declarar esse verso, ele está reconhecendo que aquilo que está acontecendo naquele momento, nessa época, é uma promessa que já os profetas tinham feito, já tinha oráculos a respeito dessa restauração. Então, nesse momento, Pedro, ao declarar essas palavras, ele liga tanto o Antigo Testamento, quando ele fala dos profetas, quanto o seu momento histórico, onde que estão vivendo ali, o momento que ele está pregando para aquele povo, e também liga o futuro. Então, ele faz essas três referências do passado, do presente, liga o passado com aquilo que está acontecendo na sua vida nesse momento e aponta para o futuro, quando ele fala restauração de todas as coisas. Então a gente vai ver esse princípio, o que Pedro nesse momento aqui está querendo dizer, apontando para o passado, dizendo que aquilo que estão vivendo é uma promessa e também apontando para o futuro. A palavra restauração, nesse texto aqui de Atos 3, 21, significa reconstrução e restituição, ou seja, é uma restauração de um objeto em seu estado anterior, ok? Então isso significa a palavra restauração nesse texto aqui de Atos 3, 21. Então é necessário nós compreendermos que esse processo de restauração, ele é contínuo e vigente, ou seja, ele ainda está acontecendo no nosso tempo, nessa era ainda há restauração, ok? A gente vai falar bem detalhadamente sobre essa questão, mas a fim de nós compreendermos de uma forma mais panorâmica, então vamos abrir em Gênesis capítulo 3, no verso 15, porque é a partir desse momento onde o homem cai, que há a queda, que o pecado entra no mundo, no ser humano. A partir desse momento, Deus faz uma promessa, ok? Então vamos lá abrir comigo em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Então vamos ver a restauração a partir de Adão, ok? Gênesis 3, 15. Vai falar o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então, nesse texto aqui das Escrituras, Deus revela pela primeira vez a promessa de redenção ao homem caído. Então, nesse momento, quando Adão peca, e é a primeira fala de Deus com o homem após a queda, então nesse momento, onde é um momento também de vamos dizer assim, de condenação, Deus já aponta para uma restauração. É a primeira promessa messiânica em todas as Escrituras, de que haveria um descendente de mulher que pisaria a cabeça da serpente e a serpente, em contrapartida, morderia o seu calcanhar. Então aqui a gente já vê uma promessa messiânica, onde que Deus, através do descendente de Eva, iria restaurar a comunhão do homem com ele. Haveria uma restauração da comunhão entre criatura e Criador. Ok? Então, o Cristo, que é esse descendente de Eva que fala nesse texto, aponta para o Cristo. Então ele esmagaria a cabeça da serpente, e isso aconteceu lá no Monte Calvário, lá na cruz. Que naquele momento ele pisa na cabeça da serpente. Ele restaura novamente o homem à comunhão com o seu Criador. Ok? Cristo nesse momento levou sobre si a ira que estava destinada a nós. Então ele levou sobre si toda a ira. E ele viveu uma vida de justiça e obediência para que nós, injustos e desobedientes, pudéssemos ser alcançados. Então a justiça que ele viveu recai sobre nossas vidas. Ele levou sobre si a nossa ira e lançou sobre nós a sua justiça. Ok? Então aqui o Antigo Testamento, a partir de Gênesis 3,15, em todo o Antigo Testamento, Deus vai revelar para o homem vai dar duas ênfases. Vai revelar para o homem duas consequências inevitáveis. Que a primeira é que o homem é incapaz de reverter a situação da sua queda. Então, o homem, por si só, ele não consegue reverter a situação da sua queda. Por mais que havia muitos tipos de sacrifícios, onde que aplacava por um instante a ira de Deus sobre o pecado, mas jamais purificou totalmente o coração do homem. Ok? E a segunda ênfase que Deus dá é que o homem é injusto. Então o Antigo Testamento fala da incapacidade do homem de reverter a situação da sua queda e também fala da injustiça do homem. Ok? Então são dois aspectos que o Antigo Testamento deixa bem claro. E a incapacidade do homem de reverter a situação, você pode estar acompanhando na sua Bíblia e ver essa referência lá em Gênesis capítulo 8, no verso 21. Você pode estar abrindo na sua casa. E no Deuteronômio capítulo 32, no verso 5. Esses textos vão falar da incapacidade do homem de reverter a situação da sua queda. E agora o texto sobre que o homem é injusto, você pode estar lendo lá em Isaías 53, verso 11 e 59, verso 20 e 21, que vai falar sobre essa injustiça do homem e que é necessário vir um descendente de Eva, um ser específico que é justo, para imputar essa justiça a todo homem caído que é injusto, ok? Então aqui vai falar bastante sobre o texto de Isaías 53, particularmente vai falar sobre o Messias, sobre o servo perfeito. Então você pode estar lendo depois essas referências na sua casa, mas é importante você estar conferindo isso, ok? Então, sinais de restauração no Antigo Testamento. A gente vai ver durante todo o Antigo Testamento homens que já apontavam
de forma profética para uma restauração entre a criatura e o Criador. Ok? Então vamos começar por Abel. Você pode estar lendo lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, que Abel foi um sinal de restauração, que foi o primeiro homem que ofereceu uma oferta a Deus e Deus se agradou. Não somente da oferta, mas também de Abel, dessa atitude de Abel de oferecer a primazia, o primeiro dos seus frutos. Ok? Enoque também é um apontamento profético da restauração. E você deve conhecer a história de Enoque, é uma história incrível, que a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e já não foi mais achado, já não se achou mais. Isso quer dizer o quê? Que Enoque andou com Deus de uma forma que Deus tomou Enoque para si. Então já é um apontamento profético que haveria uma restauração da comunhão entre a criatura e o Criador. Então esse exemplo de Enoque, você pode estar lendo lá em Gênesis capítulo 5, no verso 22. Vai trazer essa referência do Enoque. Outro apontamento profético também é Noé, que simboliza uma nova humanidade. Você pode estar lendo lá em Hebreus capítulo 11, no verso 7. E interessante Noé aqui porque Noé significa também um remanescente, que no meio daquela geração caótica, no meio de tanta imoralidade e distanciamento por causa do pecado do Criador, então Noé se torna um apontamento profético de uma restauração, também da comunhão com o Criador. E também é interessante a gente estar falando sobre Abraão. Aqui é algo bem interessante que você pode estar lendo lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Aqui Abraão, que habitava no meio de um povo pagão, Deus chama ele para ser pai de uma descendência que através dela todas as nações seriam abençoadas. Então Deus escolhe o homem, Deus separa um homem pagão, se revela a ele e lhe entrega uma promessa de que através da sua família todas as nações seriam abençoadas. Então note que é todas as nações. Abraão é o pai dos hebreus. De forma biológica, os hebreus, os israelitas, são descendentes de Abraão. De forma biológica, o povo hebreu descende de Abraão. Mas nós, como cristãos, como uma comunidade dos novos nascidos, igreja, nós também somos enxertados nessa promessa feita a Abraão. E Abraão se torna o nosso pai da fé. Então, através da descendência de Abraão, que foi a descendência pelo qual veio o Messias, nós somos também abençoados e conectados à promessa de uma terra e de uma possessão. Tudo isso já apontando para Canaã e de forma mais plena para Nova Jerusalém, ok? Então também Moisés. Então aqui a gente já vai falar do Abraão, está lá em Gênesis 12, Moisés está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 51. Você pode estar lendo um momento onde que Moisés é usado por Deus para libertar os descendentes de Abraão do cativeiro egípcio. Então naquele momento que estavam cativos no Egito, sendo oprimidos por Faraó, Deus levanta um homem, Moisés, que é um apontamento profético para o Messias, um libertador que libertou o povo da opressão do Egito. Então Moisés também é um apontamento profético de restauração e também é um apontamento profético para o Messias. E continuando, a gente viu a história de restauração em homens. Esses homens que são apontamentos proféticos de uma restauração. Mas a partir de Moisés,
Deus leva o povo do Egito para a terra prometida e os hebreus se tornam uma nação, Israel. Então vamos ver a restauração, um apontamento de restauração na nação dos israelitas. Então quando esse povo é introduzido na terra prometida, surge um rei, que é o rei mais famoso do Antigo Testamento, mais comentado, chamado Davi. E esse rei é levantado e Deus faz também uma promessa para Davi, de que através desse rei, Deus levantaria um rei cujo seu reinado duraria para sempre. E o seu reino seria o reino de paz e de justiça. De forma direta, está falando de Salomão, mas de forma plena é um apontamento para o reino do Messias. Que o Messias se sentaria no trono de forma eterna e o seu reino seria um reino de justiça, de paz e de alegria. Então essa promessa feita a Davi, você pode estar lendo lá em 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 16. Ok? Todos esses textos que estou passando para você é interessante você conferir na sua Bíblia. Então 2 Samuel capítulo 7, 16 é uma promessa também messiânica. Você vai ver que Deus faz uma promessa em Gênesis capítulo 3, no verso 15. E essa promessa começa a ser desenvolvida. E lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz novamente uma promessa para Abraão, de uma descendência de uma terra. E novamente você vê essa promessa sendo cumprida, até chegar em Davi. E aqui em Davi, Deus faz uma promessa de que Deus levantaria um rei, cujo reino duraria para sempre. Seria um reinado de justiça e de alegria e de paz. Ok? Então você pode ver o desenvolvimento da promessa lá de Gênesis capítulo 3, no verso 15. E é interessante observar. Ok? Então Salomão, filho direto de Davi, seu descendente, edifica um templo a Deus em Jerusalém, onde será o ponto de partida do reino do Messias e após a restauração do milênio. Então você pode estar vendo isso em Malaquias capítulo 4, no verso 2, Isaías no capítulo 2, você pode estar lendo desde o verso 1 ao verso 5, que vai tratar bastante desse reino milenar. É um retrato assim, bem impressionante desse reino que vai ser o reino do Messias. Lá em Isaías capítulo 2, do verso 1 ao 5. E também Apocalipse, no capítulo 22, no verso 3. Ok? Então vai falar dessa Jerusalém e onde realmente se estabeleceria o trono desse Messias, desse rei descendente de Davi, que reinará para sempre. Então, logo após a história de Salomão, você deve saber que Salomão tem um filho chamado Roboão. E a partir daí causa uma divisão na nação de Israel. Então, a nação de Israel é dividida em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. Sendo que o reino do sul vai ficar com Benjamim e Judá, e o reino do norte as outras 10 tribos. Ok? Então, a partir desse momento, você vê uma corrupção na história de Israel. Nos dois polos, nos dois povos, tanto no reino do sul quanto no reino do norte, você vê uma corrupção sendo estabelecida. E da onde vem a necessidade de Deus levar esse povo para a Babilônia? Principalmente quando se fala de cativeiro babilônio, está se referindo à nação, ao povo do norte, do sul, Judá e Benjamim. Então esse povo é levado cativo à Babilônia e fica em Babilônia por 70 anos. E Deus levanta um rei pagão, Ciro,
que também é um apontamento para o Messias. Tanto é que no Isaías capítulo 45 e Isaías também 44, verso 28, Deus chama de Ciro do seu ungido, de seu pastor. E quando Ciro ele toma posse do seu reino, no primeiro ano ele já estabelece um decreto dizendo que é para libertar o povo de Israel do cativeiro e deixar eles voltar para Jerusalém e edificar os muros e o templo. Então Israel é libertado por Ciro, esse homem que é ungido e pastor. Deus retrata ele dessa forma. Então o povo é levado a Jerusalém com o mandato de restaurar a casa de Deus e os muros da cidade. Você pode estar vendo isso lá em Esdras, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Então, onde começa aqui a restauração do templo, da cidade. Tá, isso fala da restauração vindoura, que ocorrerá por intermédio do retorno de Cristo, o ungido de Deus. Então Deus, o Cristo, o ungido de Deus, vai restaurar a casa do Senhor. O Cristo, o ungido de Deus, vai inaugurar um novo templo, uma nova Jerusalém. Ok? Então isso é um apontamento já profético para o Cristo. Cristo destruirá, de uma forma bem simbólica aqui, ainda ligando com Ciro. Cristo destruirá o rei da Babilônia e seu império. E assim como Ciro, no primeiro ano do seu reinado na terra, irá libertar o povo de Deus para o tempo da restauração de todas as coisas. Ok? Então você vê um bastante paralelo entre Ciro e o Messias, entre Ciro e Jesus. Ok? Então a partir daí, a partir da próxima aula, a gente vai estar falando sobre restauração em Jesus e no Novo Testamento. Então a gente já viu a restauração no Antigo, sinais de restaurações e apontamento profético de restauração. Agora vamos falar de restauração no Novo Testamento e em Jesus. Então que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.